Olá, eu sou o professor José Ricardo, mais conhecido como Professor Zequinha, e esse é mais um vídeo de uma nova playlist que nós estamos iniciando hoje. É uma playlist de resolução de questões da prova de seleção do vestibulinho do IFTM. Essa prova é para ingresso em 2013. Nesse primeiro vídeo, nós vamos resolver a questão de número 11, das questões de matemática da prova. Questão 11 tem um texto, e o texto tem o seguinte título: Indústria que quer poluir menos terá menos juros e impostos. O texto é de Cristiane Bonfanti. Após a Rio+20, o governo federal fechará uma parceria com a indústria para a redução de gases de efeito estufa nos setores de alumínio, cimento, papel e celulose, química, cal, vidro e ferro-gusa, usado na fabricação de aço. Com base no plano Indústria, a iniciativa prevê financiamentos com juros bem mais baixos que a média de incentivos fiscais aos empresários. Em contrapartida, os fabricantes desses 7 segmentos terão que reduzir as emissões de gases em 5% no prazo de 8 anos. Alexandre Comim, diretor de Competitividade Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, explicou ao Globo que os empresários já poderão apresentar projetos para conseguir recursos do Fundo Clima, mas que o governo desenhará outras estratégias para oferecer taxas reduzidas, perto da taxa de juros de longo prazo, TJLP, hoje em 5,5% ao ano, e isenções tributárias para permitir esses investimentos. Com base nos dados fornecidos pelo texto, se o governo oferecer uma taxa de 20%, taxa de juros 20% maior que a taxa de juros de longo prazo, TJLP, a nova taxa será de... Muito bem, então a gente tem aí as 5 alternativas, 1,1% ao ano, 4,4%, 6,6%, 11% e 25,5%. Mais uma questão envolvendo o conceito de porcentagem. Tá? Lembrando que tem várias maneiras de se trabalhar com porcentagem. A gente vai resolver aqui com 2 maneiras mais básicas, E você, na sua prática, vai poder escolher qual delas, prefere trabalhar. É bom conhecer as duas são bem práticas, Mas, enfim, vamos ao que interessa. Bom, primeira coisa, se nós voltarmos ao enunciado da questão, a taxa de juros de longo prazo, ela é hoje de 5,5% ao ano. Se essa taxa de juros aumentar for em 20% maior, qual que vai ser essa taxa? Então, a gente está trabalhando com uma porcentagem da porcentagem. Ou seja, nós vamos ter, nesse exercício, que descobrir o quanto que é 20% de 5,5%, tá? O quanto que é 20% disso e adicionar esse valor aos 5%. Então, nós podemos pensar nosso problema da seguinte maneira: 5,5 corresponde ao todo, ou seja, aos 100%. Quanto que vai corresponder em relação a 5,5? 20%. Então, regrinha de 3 básica, multiplicação cruzada, a gente vai ficar aqui com 100x igual a 5,5 vezes 20. Eu nem vou realizar a multiplicação para a gente poder trabalhar aqui, usando as mais possíveis propriedades que venham a existir. 5,5 vezes 20, simplificando aqui as operações, dividido por 100. Tá? Para isolar o x, eu tenho que dividir ambos os membros por 100.
aqui vai ficar x e aqui vai ficar 5,5 vezes 20 sobre 100. Posso cancelar um zero com um zero, tá? Isso eu posso fazer porque tem uma multiplicação. Se fosse só uma subtração, não poderia, tá? E aí nós ficamos com 5,5 vezes 2 dividido por 10. 5,5 vezes 2 é 11, não é? Então, eu tenho aqui 11 dividido por 10. Logo, x é igual a 1,1. Toda vez que eu tiver um número dividido por 10, eu caminho com a vírgula, né? Uma unidade para a esquerda. Se fosse 100, 2 unidades. Se fosse, né, 1000, 3 algarismos, né? Bom, então, x igual a 1,1%. O que é 1,1%? 1,1%, pessoal, é 20% de 5,5. Então, para mim saber para quanto que a taxa foi, é só somar 5,5% com esse aumento de 20% na taxa, que é 1,1%. Então, a taxa vai, né, 5,5 mais 1,1, a taxa vai para 6,6%. Certo? Então, isso é uma das maneiras de se fazer, né, usando a regrinha de 3. Outra maneira de resolver é trabalhando com multiplicação por percentual. Então, se eu vou aumentar uma coisa, né, significa que ela vai continuar com o valor atual e vai receber um aumento. Então, toda vez que eu multiplico um valor por 1, eu estou mantendo, né? E se eu quiser aumentar proporcionalmente a uma referida porcentagem, né, eu vou considerar isso em decimal. Ou seja, 1 equivale a 100% e 0,2 equivale a 20%. Então, ou seja, eu quero que a taxa aumente, né? Então, ela tem o valor atual mais uma porcentagem. Então, né, eu vou multiplicar por 1,2. Então, se eu fizer a multiplicação de 5,5 por 1,2, eu vou chegar, né, no valor da taxa já com o seu aumento. Então, aqui, se eu multiplicar, né, 2 vezes 5, 10, né, uma unidade agrupada à esquerda, né, 2 vezes 5, 10, com 11. Depois, 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 5, 5. Vou somar 0, 6 e 6. Como nós temos dois algarismos após a vírgula, né, um em uma parcela da multiplicação e outro em outra, então eu vou caminhar aqui duas casas e aí eu chego aos meus 6,6%. Veja que eu cheguei no mesmo resultado. Então, tá aí duas maneiras de se resolver o problema, né, de você fazer o cálculo de um aumento de uma porcentagem em relação a uma outra porcentagem. Espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido e nos encontramos nos próximos vídeos. Até a próxima!